seja muito bem-vindo. É um prazer imenso ter você aqui juntamente comigo. E no vídeo de hoje, gente, eu quero aqui falar sobre o tempo que eu fiquei dentro da igreja sem ter intimidade com Deus. E possa ser que você está dentro da igreja, esteja indo só por ir. Eu tive essa experiência e hoje eu quero aqui dividir com vocês como foi essa experiência de estar anos dentro da igreja sem ter o Espírito Santo, sabe? Então, bora lá para vocês entenderem como foi meu início. Então, bora! Eu tinha irmã que já congregava na igreja. Eu tinha uns 13 anos que eu ia junto com elas. Era um prazer ir para a igreja, né? Só que eu ia simplesmente por ir. Eu ia, gente, porque a minha família ia, né? Nessa caminhada, gente, quando eu tinha 17 anos, eu me lembro que eu falei que eu ia batizar, né? Porque quando a gente batiza, é a gente falando, sim, Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero Te conhecer, eu quero deixar todo o meu velho eu lá atrás e fazer a Tua vontade, que foi o que eu fiz, né? Na inocência, porque na realidade eu continuei indo para a igreja simplesmente por ir, ou seja, eu ia porque a minha família ia, eu não ia porque eu tinha interesse em conhecer ao Senhor Jesus Cristo, não. Eu vi ali falando sobre o Espírito Santo, eu vi ali falando sobre a gente ter um grau de intimidade a mais com Deus, mas confesso que simplesmente eu só ouvia, mas não praticava. Quando eu tinha 19 anos, eu comecei a trabalhava ali todo dia, eu me lembro que eu tinha folga só no domingo, porém eu ainda ia, né, para a igreja, mas eu ia daquele jeito, eu ia simplesmente por ir. E aí nessa caminhada, né, a minha preocupação era o que eu trabalho, eu não estava focada em conhecer a Deus, em aprofundar nas coisas de Deus. Nesse meio tempo, eu tinha uma tristeza muito profunda, sabe? Mesmo eu indo para a igreja. Sim, gente. Eu já estava muito tempo na igreja e teve pessoas que chegaram e começaram a falar sobre a vida. Ah, minha vida mudou depois que eu comecei a vir para a igreja. Só que a diferença é que quem estava chegando ali estava praticando, já estava fazendo a vontade de Deus. Eu só ia por ir. Eu não orava, eu não jejuava, eu não lia a Bíblia na minha casa, sabe? Chegou um período, gente, que eu comecei a avaliar e falar, calma, o que eu estou fazendo na igreja, sabe? E aí que eu comecei a ter interesse pelas coisas de Deus, sabe? Só que é você começar e Deus começar a trabalhar em você aos poucos. É como um relacionamento, né, gente? Você começa a namorar uma pessoa, você aos poucos vai conhecendo a pessoa e a pessoa te conhecendo. Ou seja, com Deus não é tão diferente. Por quê? Porque quanto mais a gente vai aprofundando a leitura na Bíblia, ele vai falando com nós. Quanto mais a gente vai jejuando, ele vai nos mostrando que a gente tem que mudar. Ele vai nos transformando, ele vai nos quebrantando, ele vai nos fortalecendo. E nessa caminhada que eu comecei a ver, né, o trabalhar de Deus na minha vida, eu comecei a ter mais sede em fazer mais para ele. Eu comecei a ter interesse nas coisas dele, que eu falei, peraí, agora eu tenho que conhecer o Espírito Santo. Eu necessito ter o Espírito Santo, porque se eu não tiver o Espírito Santo, eu não vou permanecer. Foi isso que eu coloquei dentro de mim. E aí eu comecei a fazer jejum, gente, espiritualmente, sabe? Eu fazia propósitos espiritualmente. Eu não ficava focando em jejuar para a minha vida financeira, em jejuar para a minha vida amorosa, em jejuar para outras áreas da minha vida. Logicamente que é importante, sim, só que eu vi que naquele momento eu precisava aprofundar na minha vida espiritual, porque se eu não conhecesse ali realmente a Deus, eu não ia permanecer. E nessa fase que eu comecei a trabalhar mais em mim, pedir a Deus para que Deus trabalhasse em mim. E nessa, né, caminhada, gente, que fiz um propósito aí de 21 dias, buscando, clamando, no meio do propósito eu jejuava para ele me moldar, para ele me ensinar a ser instrumento na mão dele. E foi uma caminhada, gente, que o processo dói, é dolorido, parece que você está fazendo, parece que nada está acontecendo, mas Deus está te quebrantando, Deus está te fortalecendo, Deus está te mudando, Deus está falando, eu sou contigo. Só que durante o processo a gente não consegue enxergar o trabalhar de Deus na nossa vida, sabe? Eu estou falando por experiência própria. E aos poucos você vai vendo. E aí vai chegar uma hora que, por você querer tanto e ele ver o seu esforço, que ele vai vir até você.
E aí, né, gente, eu me preparei para uma reunião no domingo. Só que isso aí eu fiquei um mês me preparando, buscando, jejuando, orando, querendo que ele me transformasse. E aí, né, foi numa reunião de um domingo, eu ali buscando ali, pedindo para que ele viesse ante mim. E foi tremendo, gente. É algo assim maravilhoso. Você recebe ali, você vê que é diferente. Não tem como você não ver o poder dele na sua vida. Só que quero deixar aqui claro para você que não é só você recebeu ali o Espírito Santo e você parou de jejuar, parou de fazer propósito. Não, gente, é aí que você precisa fazer mais para Deus, para você sempre ter o renovo, que é o que eu faço. A gente não podemos deixar nos esfriar. Por quê? Porque infelizmente o mal está ali ao nosso redor. Se a gente dá brecha, a gente cai e para voltar é bem difícil, porque como eu estou falando para vocês, né, quando eu esfriei, eu não tinha mais vontade de voltar. Mas Deus teve misericórdia de mim. Então eu fiquei muito tempo na igreja sem ter interesse em nada que é de Deus. Se você é essa pessoa que está nessa caminhada, vai na igreja, mas vai por ir, começa a ter o interesse, gente, de ter o Espírito Santo, sabe? Porque quando você fala com o Senhor, eu quero mais de ti, eu quero te conhecer, eu quero que o Senhor venha ser morada em mim, Deus começa a trabalhar em você, Deus começa a te fortalecer e te direcionar. Mas, logicamente, né, gente? Quando a gente recebe o Espírito Santo, logicamente que a gente também tem que fazer jejum para que ele venha permanecer nos mostrando, nos guiando e nos fortalecendo. Não é só porque você recebeu o Espírito Santo que você vai parar de fazer seus propósitos. Eu estou aqui falando para você sobre, porque tem pessoas que recebem, esfria e depois fica falando, mas eu recebi. Só que a pessoa não deu continuidade em permanecer agradando a ele. Então, fiquei, sim, muito tempo na igreja, só que hoje eu vejo quanto que Deus teve misericórdia de mim. Logicamente, né, gente, tem a mudar muito, a melhorar, com certeza, a buscar mais, né? Logicamente, né, gente, enquanto a gente está vivendo na terra, a gente tem que buscar com mais fervor e permanecer na caminhada, porque senão, né, a gente vai buscar e depois não vai ter resultado. O resultado é permanecer. Quero deixar aqui um versículo maravilhoso, gente, que Deus está falando com você que está aí querendo mais de Deus. Lá em Joel, capítulo 2, fala: Agora, porém, declaro ao Senhor, volta-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e planto, rasgue o teu coração, não as vestes, volta-se para o Senhor, o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo. Deus está te chamando, Deus está falando, volta para mim, porque eu vou cuidar de você. Volta para mim, porque o que você está passando aí não é nada. Volta para mim, porque comigo eu vou te guiar, eu vou te direcionar, eu vou te mostrar o caminho certo a seguir. Então, é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse, só foi um pouquinho do tempo que eu fiquei dentro da igreja sem realmente ter o Espírito Santo, tá ok? Então, é isso. O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, não sai do vídeo sem deixar aquele like. Se inscreva no canal, porque com certeza estarei voltando com mais vídeos semelhantes a esse. Vou ficando por aqui. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau.